esse é um caminho que é importante a gente entender. A partir daí, ela começa a se isolar. Do isolamento, ela pode gerar um ataque de pânico, porque a sobrecarga da crise de ansiedade é muito grande, ou pode derivar para uma depressão. Eu passo a me isolar, logo eu não estou conseguindo resolver, e quando eu me isolo, eu entro em processos depressivos. O isolamento vai fazer com que a minha alteração de rotina ela mude totalmente, ou seja, que eu crie uma alteração de rotina. O isolamento ele vai proporcionar que eu fique em lugares mais fechados, mais quieta, mais sozinha, que eu fique no meu canto. O isolamento vai fazer com que o seu apetite alterne. Você pode passar a desenvolver uma compulsão alimentar, mas também pode passar a uma abstinência alimentar. Não quero mais comer, não me sinto bem com a comida. Então, de acordo com a percepção que você tem. Então, esses dois a gente tem que entender. Qualquer paciente, tendo TAG, tendo estresse pós-traumático, tendo TOC, tendo POC, tendo qualquer uma dos transtornos possíveis, ou tendo uma depressão major, uma depressão menor, independente, todos eles passaram por esse caminho. Qual é o nosso papel, então, como terapeuta ou como paciente? É compreender qual é o que aconteceu comigo que me colocou nesse lugar. A partir do momento que eu entendo, eu vou precisar dividir em 3 partes, certo? Emocionalmente, eu sei que teve uma coisa que aconteceu comigo. Eu sei que essa coisa que aconteceu, esse trauma emocional que aconteceu, fez com que eu ficasse com a depressão que eu tenho hoje. Talvez tenha sido o processo de divórcio que você passou, talvez tenha sido uma humilhação que você teve no processo escolar, talvez tenha sido as constantes surras que você levou na sua infância, que fez com que você, sempre que ouvisse passos mais pesados, desenvolvesse uma crise de ansiedade. Isso por quê? Porque a âncora de imagem ficou guardada para você. Então, quando nós queremos curar um paciente, nós precisamos trabalhar em 3 esferas, e é dessas 3 esferas que eu quero falar aqui hoje. Nós precisamos trabalhar a mente do paciente e a emoção do paciente e o corpo do paciente. Então, emoção, mente e corpo. E para essas 3 esferas nós temos tratamentos diferentes. Emocionalmente, eu preciso entender como ele se sente hoje e o que aconteceu do passado que fez com que ele se sentisse assim hoje. Porque se você perguntar para uma criança o porquê que ela está chorando, porque um amiguinho se separou dela, para ela pode ser um processo de fim do mundo. Ela está sentindo, nossa, o meu único amigo, o meu melhor amigo, não quero mais ir para a escola porque o meu melhor amigo não está mais falando comigo. Mas a partir do momento em que essa criança cresce, quando ela olha para esse fato, ela desvaloriza. Mas o corpo dela não desvalorizou, porque o corpo dela guardou marcas. Então é importante a gente entender isso. A partir desse momento que eu entendo que o meu corpo guardou marcas, eu tenho que tratar emocionalmente, mas também vou ter que tratar nos outros campos. Então, para tratar o emocional, nós precisamos compreender qual é o sentimento matriz daquele paciente. E isso a gente faz através do trauma consciente, daquilo que ele lembra ter passado, daquilo que ficou difícil para ele. Os traumas conscientes vão fazer com que ele tenha um bom resultado já, se você conseguir ser muito bom para diagnosticar os traumas conscientes do seu paciente. Mas atenção, não dá para você abrir gavetas que você não saiba arrumar. O que eu quero dizer com isso? Existem muitos profissionais que são bons para escavarem machucados, mas deixam a ferida aberta do paciente e ele entra num processo de piora. É necessário que você saiba abrir, mas que você saiba fechar. Não adianta eu falar de uma situação que aconteceu no passado daquele paciente, em que ele não conseguiu resolver naquela altura e de repente hoje você está mexendo naquilo, mexendo no território de vespas, né? Não é assim que a gente fala. Está mexendo naquilo e aquilo só vai intensificar a dor do seu paciente. E depois, o que você está fazendo para ajudar o trauma consciente a melhorar? O que você está trazendo para esse paciente de diferente para que ele resolva o trauma consciente? Isso é muito importante a gente ter em conta, tá? Tratamos os traumas emocionais do paciente, abrimos as gavetas, temos que saber fechar, tá bom? Esse é o primeiro pilar, esse é o primeiro ponto que eu preciso tratar, o trauma consciente do meu paciente. E isso é um caminho para a cura, porque eu vou tratar o trauma consciente. Agora, onde que muitos profissionais acabam errando, Gi? Acabam errando porque o psicólogo, por exemplo, ele vai olhar só para o trauma consciente do paciente, só para o que ele sabe, só para o que ele lembra, só que tem vários pacientes que não conseguem chegar lá, que não conseguem entender quando que começou a ansiedade, por que que começou, por que que está se sentindo assim. Aí você pergunta, mas o que está acontecendo para você se sentir triste?
Sinceramente, eu não sei. Eu sei que eu tenho sentido um vazio tão grande na minha vida. Eu sei que eu tenho sentido que não há mais saída. Eu não sei, eu não sei nem por que que eu tô aqui. E aí? E aí, o que que acontece? O que que você faria, terapeuta, se você está de frente de um paciente que está dizendo isso e você não tem uma ferramenta que possa ajudar ele a encontrar o subconsciente, as memórias subconscientes? Ele não lembra o que pode ter colocado ele. Muitos pacientes, no momento atual, estão com a vida perfeita. Você olha, eles estão casados, estão com os filhos, têm um bom emprego, está numa boa situação, está no melhor momento da vida dele e está com depressão e está com ansiedade, né? A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Ainda há pouco tempo a gente estava vendo, ó, Justin Bieber já teve depressão, jogadores de futebol como Iniesta, várias, a Carolina Deslandes, né? Então a gente acha isso o tempo todo. A Juliana Paz falou essa semana sobre depressão também. Então a gente acha várias pessoas que estão com depressão no momento atual, não sabe por quê, porque está no melhor momento da sua vida. Mas e aí, o que que fez essa pessoa entrar? Está lá no passado. Então, terapeuta, você tem que ter uma ferramenta que permita você vir para o nível 2, investigar a mente do seu paciente, entender quais são os traumas subconscientes. E assim, eu, na altura, quando comecei, pensei que a hipnose poderia me dar essa resposta. Depois que eu percebi que a hipnose também é uma lembrança de um trauma consciente. A hipnose é uma condução, a hipnose ou a hipnoterapia é uma condução para levar o paciente a lembrar do que aconteceu. Mas tem pacientes que também não lembram. Então, eu preciso ter uma ferramenta que eu consiga entender o que aconteceu com o paciente, mesmo quando ele não lembra. E aí, por isso eu costumo falar, né? A gente trabalhando essas bases, é preciso você saber investigar a mente subconsciente. É preciso você entender que as memórias emocionais, os traumas emocionais que o seu paciente passou, eles não ficaram só no campo emocional. Eles ficaram no campo mental, criando uma nova forma de reação, um alerta que gera ansiedade, ou alerta que gera o casulo, ou a síndrome casulo, que é da depressão, né? Então, eles estão ligados também à sua mente. E a mente, por si só, dá respostas orgânicas para o seu corpo. Então, quando nós conseguimos entender essa pirâmide, nós conseguimos ter melhores resultados. E quando você vai investigar o seu paciente, vai investigar, mapear o seu paciente, você consegue ver que muitas das coisas que ele desenvolveu fisicamente, das dores físicas, das doenças que ele desenvolveu, estão relacionadas com a ansiedade também, estão relacionadas com a depressão também. E de repente aquele paciente teve que teve hipotiroidismo, tive hipertiroidismo, teve doenças, teve que tirar a amígdala. E quando você vai ver o que está por trás, tirou a amígdala, teve dificuldade de enfrentar alguma situação naquela altura que fez com que ele sempre estivesse inflamando a garganta, com medos excessivos. Crianças que têm muitos medos, vocês vão ver, elas vão ter muita inflamação na garganta. Crianças que não conseguem se expressar, dizer o que estão sentindo, que guardam para si, e depois crescem com adultos com crises de ansiedade, com medos muito fortes, com dificuldade de tomar uma ação. Por quê? Porque está relacionado, e essa marca ela ficou no corpo também. Ela ficou na amígdala, ela ficou nos órgãos físicos dela, porque está tudo ramificado. Então, eu ensino isso para vocês e mostro, né? O Dr. Hammer, ele conseguiu mapear o cérebro e ver em que área do cérebro que ficou afetado o trauma emocional. E a partir da onde ficou ramificado, imagina que ficou ramificado aqui para mim, no mesoderma novo, ele vai afetar órgãos que estejam relacionados ao mesoderma novo, a musculatura, a artérias e veias, órgãos que estão relacionados também ossos, né, o sistema ósseo. Então, tudo isso está relacionado com o fato dessa dor, desse trauma emocional ter acontecido. Por isso é importante você conseguir mapear e não só mapear. Aí a gente vai para fase 3. O corpo do seu paciente, ele sofreu. Agora ele criou memórias também, o nosso corpo ele tem memórias. O meu corpo ele tem memórias. Se começar a chover, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar me proteger, porque está chovendo. É uma memória corporal, é uma memória física, uma reação que está no nosso sistema límbico. E no nosso sistema límbico, o cerebelo também, ele vai mandar informações mais rápidas e involuntárias para mim, como reação instintiva. A ansiedade, a crise depressiva é uma reação instintiva. O marido foi, humilhou a mulher, falou alguma coisa que ela não gostou, aí ela vai e fica mais tempo no quarto. Ela recebeu uma chamada,
ou ela viu uma conta para pagar que ela não tem condições, aí ela vai e se isola. E isso acontece de uma forma instintiva, ela não vai ter consciência sobre isso. Então, eu preciso conseguir tratar isso também. Se eu preciso melhorar o meu paciente, eu tenho que colocar ele nesse nível de jogo, aonde esse paciente tenha um caminho para sair dessa ansiedade, dessa depressão. E o